Fala Fiel, final de jogo, Corinthians 1, Santos 1. Não foi uma partida ridícula, lamentável, como tinha sido das últimas partidas do Corinthians, né? O Corinthians fez uma grande partida, mas não fez uma partida ridícula, sem vontade, como tinha sido nos últimos jogos, né? Dá pra gente tirar algumas coisas boas desse jogo. Talvez a participação a partida do Caio César, né, que voltou da lesão e jogou muito bem, talvez tenha sido o melhor jogador do Corinthians nesse jogo. O Memphis, que estreou finalmente, né, na temporada, fez o gol, criou algumas outras oportunidades, mas pouca coisa também, né? Começando pela escalação desse jogo, o Corinthians começou com Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Aí o meio de campo ele saca o Garro, joga com três volantes e somente o Bidão ali para armar a jogada, né? Aí ficou Ranielli, Carrijo, André e o Bidão. E no ataque Memphis, Gabriel e Caio César. Aí o Corinthians começou o jogo, mano. O Santos, por ser um jogo que tava jogando em casa e tal, propôs mais o jogo. Sufocou um pouco o Corinthians, mas a qualidade do Santos é um time ruim, né? A gente deu sorte que o Santos tinha um Neymar do outro lado ali que tava errando tudo que tentava, ainda bem. E foi isso. O Santos criou algumas oportunidades, uns chutes para fora, uma defesa do Hugo, uma falta do Neymar, né? Até que um contra-ataque, o Gabriel Paulista, o Caio César, Gabriel Paulista cabeça. O Caio César pega a bola, vai pro ataque, ele toca uma boa bola pro Memphis, o Memphis pega, avança, corta corta um zagueiro, depois corta o outro, chuta, golaço, 1 a 0, é nóis, porra. É isso, Memphis. Mano, continua fazendo isso. É isso que a gente espera de você, que você chame a responsabilidade, que você faça gol, que você dê assistência, que você realmente jogue com a camisa do Corinthians, né? Fez o gol, tamo junto. Mas a alegria de corintiano dura pouco, né, mano? Porque logo em seguida, um lance tosco, né? Eu sei que qualquer pessoa pode falhar, é normal, todo mundo pode errar, mas tem erros que, pelo amor de Deus, né, mano? Tem erros que não dá pra gente falar que é normal, não dá pra gente normalizar certos erros. E o erro do Gabriel Paulista foi justamente isso, mano. É um erro tosco ali no meio de campo que não dá pra você falar, mano, é normal errar daquele jeito. Não, não é normal errar daquele jeito. Ele meio caído, joga a bola no joelho do Neymar, aí a bola sobra pro Gabriel, ele vai avançando, desloca o Hugo, empata o jogo. Porra, mano. 1 a 1, aí vamos, é nóis, caralho. Logo em seguida, mano, teve uma falta pro Corinthians e o próprio o Memphis cobrou, e o próprio Gabriel Paulista sobe sozinho e cabeceia pra fora, quase que ele vira, quase que ele coloca a gente na frente, logo em seguida depois do erro dele. Mas, né, não, a bola foi pra fora. Aí o Corinthians já teve mais algumas chances ali. Destaque pro Brazão, goleiro do Santos, que fez duas defesas ali. Uma numa cobrança de escanteio do Corinthians e o Gustavo Henrique sobe, cabeceia e o Brazão defende. E teve um outro lance do próprio Caio César, né? Boa jogada do Corinthians, boa criação de contra-ataque do Corinthians. A bola vai pro Caio César, ele corta, chuta, mas o Brazão faz uma nova defesa. O primeiro tempo basicamente foi isso do Corinthians. No intervalo o time volta no intervalo com o mesmo time, né? Daí durante o jogo, o Dorival mexe, vou falar todas as substituições logo, porque senão depois eu esqueço. Saiu o André, o Caio César, o Carrijo e já nos acréscimos saiu o Ranielli. Aí entrou o Kaique, errou tudo, mano. O Kaique errou tudo que tentou. O único lance que o Kaique acertou, né, foi uma falta ali que ele sofreu já no final do jogo. E o Memphis cobrou de uma forma bizonha. Mas de resto, errou tudo. Entrou o Garro, que também não entrou bem. Aí entrou o Alan no lugar do Carrijo. E lá nos acréscimos entrou o lamentável Pedro Raul no lugar do Ranielli. Quantos que no segundo tempo não teve boas oportunidades. Destaque talvez por postura dos jogadores do que realmente pros lances do jogo, né? Teve uns lances ali do Memphis, o Garro, de risadinha, de conversinha com o Gabigol e o Neymar. E basicamente foi isso. Não teve grandes oportunidades do Corinthians, Corinthians que não criou grandes chances nesses jogos, nesse segundo tempo. Aí teve essa falta, aqueles caras de risadinha, mas meio que se torna barreira. Aí teve essa outra falta já lá nos acréscimos, já no finalzinho do jogo, que o
Mendes cobrou de uma forma bizonha e bateu no pé do... Foi do Gustavo Henrique, se eu não estiver enganado. Mano, teve um lance besta que o Corinthians deu uma falta. Já que o Corinthians, mano, jogador do Santos que bateram pra caralho o jogo todo e só no final o árbitro começou a dar cartão e expulsou o cara lá do Santos. Putz, esqueci o nome do cara agora. Que foi um lance seguido. O cara tomou um amarelo, bateu, depois ele bateu de novo, tomou outro amarelo e foi expulso. E já nesse período aí, quando estava com um jogador a mais, se não estiver enganado, acho que o Mano do Santos já tinha saído lesionado também. Então, tipo, quando estava com 2 jogadores a mais, e o Corinthians fez uma falta tosca ali na entrada da área. Sorte que o Neymar cobrou pra fora. Mas é isso, né, mano? O Corinthians não fez uma grande partida, mas também não fez uma partida ridícula igual tinha sido das outras. Melhorou, mas ainda tem que melhorar e muito. Destaque positivo é isso, a partida boa do Caio César, que voltou de lesão. O Memphis, que estreou na temporada. E basicamente é isso, né? O Bidão teve alguns lances ali, mas também alguns lances que ele enfeitou demais. O André também mostrando boa força física, boa qualidade, mas também não fez uma grande partida. Basicamente é isso, mano. O jogo do Corinthians foi esse. Dorival que respondeu a pergunta dos caras, né, falando sobre pressão, sobre mandar, se eles for mandar embora e tal. Ele falou, tipo, pode pegar todo o trabalho dele, de quando ele chegou, como o Corinthians estava e agora como o Corinthians está. Que se for negativo, ele pode ser, ele entrega o cargo, né, ele pode mandar ele embora. Mano, aquilo que eu já falei já desde o ano passado, eu não vejo muito futuro pro Dorival, mas espero que ele caia em nossa boca, espero que ele faça um bom trabalho, que ele consiga dar essa volta por cima e colocar o Corinthians no caminho das vitórias novamente. Só que não dá pra gente aceitar o Corinthians passear em campo no Campeonato Brasileiro, ficar sofrendo riscos desnecessários. E, mano, vamos ver no que dá nas Copas. O que não dá é pra aceitar isso, né? Essa semana, essa semana eu acho que vai ter o sorteio da Libertadores, né? Espero muito que o Corinthians caia no grupo da morte da Libertadores. Cai ali um Boca Juniors, cai uns times foda pra ver se o time acorda. Porque quando o time joga com times ridículos, times fracos, a postura do time é mais ridícula ainda, né, mano? Então, espero que o Corinthians caia num grupo difícil na Libertadores pra os caras acordar e jogar bola, né? E na Copa do Brasil também, vamos ver. Falando sobre o Dorival, são uns boatos aí de Cuca no Corinthians, mano. Pelo amor de Deus, mano. Não vou entrar nem muito nesse assunto de técnico, porque nosso técnico é o Dorival. Então, enquanto o Dorival estiver no Corinthians, não tem por que a gente ficar falando de outros técnicos. Mas, mano, pelo amor de Deus, ficar sugerindo, tendo essa possibilidade de trazer Cuca de volta, vai tomar no cu, mano. É não aprender com o erro. E não é papo de mimimi, não sei o que, lá não. Mano, é que é ridículo. Já vimos o que acontece, o que aconteceu com o Cuca chegando no Corinthians. E aí os caras vêm com esse papo aí, mano. Pelo amor de Deus, né, mano? Esquece essas ideias. E notícia boa de domingo foi o Tite, né, mano? O Tite que foi mandado embora do Cruzeiro. E não quero o Tite no Corinthians. Espero que os corintianos, com amor próprio, não peçam o Tite no Corinthians. Não tem nem porque, como eu falei, não tem por que entrar nesse assunto porque o nosso técnico é o Dorival. Mas. Ai, Tite pagou, tá pagando. O Tite, né, tá colhendo os frutos que ele plantou, né, mano? Pagou com traição a quem sempre deu a mão pra ele, né? Virou as costas pra gente, então a gente não tem que nunca mais nem sugerir o nome desse cara no Corinthians. Mas é isso, né? Corinthians que até o momento, se eu não estiver enganado, tá na sétima, não, tá na oitava colocação, né? Então, mano, vamos pra cima. Esse Campeonato Brasileiro, como eu falei, o mínimo que a gente espera é terminar entre os 10 primeiros. O campeonato tá só começando agora. Mas tem que somar pontos agora, mano. Principalmente nesses jogos assim, com equipes consideradas mais fracas. Como foi Curitiba, contra o Santos. Mesmo por mais que seja jogo fora de casa, mano. A gente poderia e deveria ter ganhado esses 3 pontos. Mano, a gente perdeu o ponto contra o Bahia, que o time jogou bem, mas perdeu. Então, mano, vamos pra cima. Somar pontos o quanto antes pra se permanecer na parte de cima e não entrar no desespero lá embaixo, mano. Porque quando começar o Copa do Brasil, Libertadores e o time estiver brigando lá embaixo, vai ficar foda. Porque, um exemplo, tá no grupo do Boca Juniors. A gente vai fazer um jogo lá na La Bombonera. Precisa poupar no jogo ali contra o Remo, lá no Mineirão. Mineirão. Putz, esqueci o estádio. Mangueirão. Lá no Mangueirão, lá no estádio do Remo.
Aí você vai poupar o time pra jogar nesse jogo aí, e chega na La Bombonera, mas o time é o primeiro fora da zona, ou é o primeiro, ou tá na zona do rebaixamento. Foda, mano. Então tem que somar pontos quanto antes, levar a sério esse campeonato. E os jogadores que entrar, mano, por mais que o nosso time seja limitado, é entrar com vontade, entrar com sangue no olho todos os jogos. Alguns outros assuntos também, né, que é importante a gente falar. É, depois daquela reunião ridícula, né? Aquela reunião ridícula dos nossos conselheiros para decidir sobre a atualização do novo estatuto. Mano, se a pessoa, se o corintiano que viu aquilo e é contra uma intervenção judicial, é contra uma possível Safiel mesmo, mano, desculpa, você não é corintiano e você tá torcendo contra o Corinthians, porque não é possível que depois daquilo, depois daquela palhaçada, aquele vexame que esses caras fizeram, ainda tem gente que é contra uma intervenção judicial. É impossível isso. Mano, você viu que cena ridícula, que bando de gente tosca, patética, que estão no nosso poder, que estão no poder hoje do Corinthians, são os Maristades, que teve o tempo todo do mundo para poder falar o que ele queria falar do Tuma, né, que o Tuma coagiu ele. Ele esperou justamente o dia da reunião, que tava todo mundo ali, ele sabia que aquilo ia gerar uma confusão, ia gerar um bololô, e que o Tuma ia encerrar a reunião. E não ia ter reunião nenhuma, não ia ter votação nenhuma, se a pessoa é a favor, se a pessoa é contra a renovação do estatuto. E, mano, foda é rezar pra ter uma intervenção judicial o quanto antes no Corinthians, porque do jeito que tá não tem como ficar, mano. Não tem como a gente continuar sendo administrado por esse tipo de pessoa, mano. Porque nós já estamos em março. E novamente eu venho aqui falar. O Corinthians não tem um candidato ainda para eleição. Nós estamos em ano de eleição, estamos no terceiro mês do ano e ainda não tem um candidato. Não tem uma oposição, não tem uma situação, não tem nada, mano. A gente sabe que depois o Tuma provavelmente vai ser um dos candidatos. Olha só que absurdo, mano. Imagine o Tuma, Romeu Tuma Júnior como presidente do Corinthians. É pra acabar, mano. É pra fechar as portas mesmo, pelo amor de Deus. Mas a gente reza todos os dias para que tenha assim uma intervenção judicial que tire todos esses ratos que estão lá dentro, que deixe a justiça analisar todos os contratos do Corinthians, porque né, a gente sabe que o caso Conselheiro ele foi semana passada lá no Parque São Jorge para pegar uns documentos e ver né, sobre a investigação dos cartões corporativos, tanto do Duílio quanto do Andrés. A gente sabe que se não tivesse o Ministério Público em cima, se não tivesse o Cássio Conserino ali em cima, esses caras iam passar batido, mano. Mano, a gente viu, eu vi esses dias aí, o Mala postou, algum membro lá da diretoria do Juventus da Moca, mano. Juventus da Moca. Os caras foram lá e expulsou o cara, porque o cara lesou o clube ali num. Eu não vou lembrar aqui o valor, mas um dirigente, o presidente, não sei, lesou o clube. O cara foi expulso do clube, do time, mano. A gente já viu isso lá, o Cruzeiro, depois daquele vexame todo que deu. Várias pessoas foram expulsas do Cruzeiro. No próprio São Paulo aí, mano, o presidente atual do. O presidente sofreu impeachment, depois foi lá e ele se afastou também, né? E, mano, no Corinthians não acontece isso, mano. Os caras protegem, os caras estão protegendo esses caras. É incrível, é inadmissível uma coisa dessa. Foda, mas na hora certa, pode ter certeza que todos esses ratos vão sair do Corinthians, mano. E, parça, falar pra vocês, se Papai do Céu, agora os deuses do futebol, chegasse e falasse assim, escolhe, você só tem essa escolha. Esse ano, o Corinthians campeão da Libertadores e campeão do mundo, ou uma intervenção judicial e tirasse todos esses ratos de lá de dentro. O que você escolheria? Eu deixo essa pergunta pra vocês, mano. O que vocês escolheriam numa situação dessa? Eu juro pra vocês, mano. A minha escolha seria uma intervenção judicial. De verdade, mano. Por mais que seja ótimo ganhar Libertadores, ganhar Brasileiro, ganhar Mundial, ganhar Copa do Brasil. Mas, mano, tirando esses ratos, é consequência. É consequência o Corinthians conquistar esses títulos. É consequência o Corinthians realmente entrar, botar a casa em ordem e ser bem administrado e começar a ganhar Libertadores, ganhar Brasileiro, voltar a ganhar a Copa do Brasil, Mundial e ter uma sequência de títulos. É consequência agora, continuando com esses ratos aí, a gente vai sim, pelo peso da nossa camisa, a gente vai sim uma hora ganhar Libertadores, a gente vai continuar ganhando Copa do Brasil, como a gente ganhou no ano passado, pode ganhar alguns paulistas, pode chegar um bom momento e ganhar um brasileiro, por que não, né? A gente sabe que uma hora ou outra pode acontecer, mas não é um planejamento. Mano, muitos títulos da renovação e transparência, Corinthians talvez
talvez não, acho que foi a era mais vitoriosa do Corinthians, mas muito título não dá pra você falar que é consequência de um bom trabalho. O Corinthians realmente num bom trabalho, a gente pode falar que foi um planejamento, foi aquele período ali de 2011 e 2012. Realmente ali foi um planejamento, ali foi um planejamento fora da curva que eles têm, né? Porque geralmente eles montam um bom time, o time dá, dá bom, ganha, e no ano seguinte eles vão lá e vendem todo mundo. E depois contratam novos jogadores ali que não deu certo, e fica nisso até acertar novamente. 2011, 2012 não, eles tiveram planejamento, foi campeão do brasileiro, reforçou aquele time, manteve a base, reforçou aquele time, ganhou a Libertadores, depois ganhou o Mundial, aí no ano seguinte ainda mantém os times, aí os caras já ficaram em cima dessas conquistas, aí teve o desmanche, né, ali foi sim uma boa reformulação que fizeram ali em 2000 e, final de 2013 para 2014, já com o Mano Menezes. Aí 2015, mano, o Corinthians tem um puta de um time foda, mas com um salário atrasado. Os caras foram campeão brasileiro com acho que 11 meses de direitos e imagens atrasada, mano. Pelo amor de Deus, onde que isso é planejamento? Provavelmente aquela eliminação pro Guarani do Paraguai foi muita soberba, sim, mas também deve ter tido influência em relação a isso. Ao time, tipo, mano, vocês estão me devendo, então foda-se também. Porque aquela partida contra o Guarani foi ridícula, inadmissível. E, mas mesmo assim, os caras foram campeões com 11 meses de salário atrasado, mano. Aí vende todo mundo no final do ano, né? Contratar jogadores assim, que pelo amor de Deus. Aí 2017, o seu grande Roberto Andrade, meio que numa cagada, ali mano, todos os planetas bem alinhados, os astros, o bagulho tudo, mano, dá um puta certo aquele time do Carille encaixa, ganha o Campeonato Brasileiro. Aí você pensa, porra, vamos que vamos, né? Aí no ano seguinte vai lá e tem um desmanche. Pelo amor de Deus, mano, é foda isso daí. Então, muitos títulos da renovação e transparência foi mais pelo peso da nossa camisa e da gente ter bons elencos ali. Mas não é um planejamento dos caras. E esse é o pensamento deles é esse. É ter bom time. Esse ano, mano, muito provavelmente a gente vai ter um novo desmanche aí no meio do ano. Né? O Marcelo Paz já falou que a gente vai ter que vender jogadores. A gente sabe disso. Muita imprensa aí ficou muito com o pé pra trás por causa da recusa do Corinthians em relação à venda do André. E, mano, em relação à venda do André, a gente sabe que a gente vai ter que vender o André. A gente sabe que a gente vai ter que vender o Bidon. A gente sabe que a gente vai perder esses jogadores. A gente já tem essa noção. Só que a questão é não vender a qualquer custo. Não vender, tipo, na primeira oferta, num valor ridículo. A gente sabe disso. E pra imprensa não, mano. Tem que vender a qualquer custo, dar o jogador de graça aí pros outros clubes e já era. Não, mano, o Corinthians precisa ser firme. Vai vender? Beleza, mas vende pelo valor justo. Tanto o André quanto o Bidão são nossas esperanças de botar a casa em ordem. De ser aquelas vendas que vai mudar o patamar do clube, que vai colocar as finanças em dia. O Flamengo, mano, o Flamengo deu uma puta de uma sorte, com sorte entre aspas, né? Também questão de planejamento, com a venda do Vinícius Júnior, do Paquetá, aí teve aquele outro mano lá, que RNS, sei lá que o Flamengo fez boas vendas, tipo, ganhou dinheiro pra porra com a venda de jogadores. O próprio Palmeiras também, mano. O Palmeiras vendeu o Hendrick, daí logo em seguida vendeu o, o Estevão. Então, mano, os caras sabem vender. E é isso que o Corinthians precisa começar a fazer, mano. Saber vender seus jogadores. Pra ter dinheiro em caixa. E, mano, colocar a casa em ordem, montar um bom time, manter a base desse time e ter um planejamento para conquistar os títulos. A gente sabe que com uma gestão séria, com pessoas capacitadas lá dentro, isso vai acontecer. Agora, com os caras que estão lá hoje, com o modelo associativo do Corinthians, não. A gente sabe que isso não vai acontecer. Não vai rolar uma profissionalização no futebol do Corinthians. A gente teve o Marcelo Paz, que decepcionou em alguns momentos, né? Algumas falas do Marcelo Paz decepcionam muito a gente. Ainda bem que ele corrigiu isso junto com o seu Osmar Stabile depois da pressão da torcida. Mas espero que ele não seja só mais um fantoche ali no meio do modelo associativo. Mas vamos torcer muito para ter essa intervenção judicial. E é isso. Outra questão, mano, o seu Matheus Bidu, que falou aquela merda lá no jogo contra o Curitiba, parou de jogar bola. Já faz tempo que não joga bola, mas que não era o alvo principal da crítica. Só que depois da fala ridícula dele, virou alvo de. Virou o alvo ali. O alvo não era o Bidu. O Bidu tinha muito torcedorzinho emocionado e tava pedindo o Bidu na seleção. Depois dessa fala aí, o pessoal começou a enxergar mais as falhas dele, os jogos ridículos que ele anda fazendo.
virou alvo ali, mano. Virou alvo de crítica por causa disso. Porque, mano, irmão, você tem que começar a calar a boca e jogar mais. Porque você não tá jogando nada faz tempo. Já fez uma partida ridícula novamente contra o Santos. Nosso sistema defensivo inteiro não jogou bem. Mateuzinho também não jogou nada. Teve um lance ali que ele pega a bola e chuta a bola lá. Pelo amor de Deus. Então, mano, vamos começar a acordar. Os jogadores aí tem que ser cobrados e muito. Porque eles estão devendo e muito, mano. E já não é de agora. E só pra finalizar, né, mano? Saiu aí um rumor aí da possível contratação do Corinthians por empréstimo do Arthur Cabral, né? Pra ser o centroavante reserva ali. Isso é uma das opções do Corinthians. E, mano, a gente sabe que a gente precisa reforçar nosso elenco, principalmente questão de atacante ali, o centroavante. A gente não pode ficar dependendo de Pedro Raul para entrar quando a gente não tiver o Yuri Alberto à disposição. Eu mesmo, todo vídeo que eu puder, eu falo aqui que, mano, pelo amor de Deus, não entre com o Pedro Raul. Todo jogo que ele entra, ele não faz nada, não agrega em nada na equipe. Mas, mano, se Arthur Cabral aí contratar esse cara é uma tiração do caramba. Esse cara aí que teve a oportunidade de vir em 2024 e ficou com medo, ficou em choque de ser rebaixado em 2024 e não quis vir. O Benfica aceitou a oferta, o Corinthians acertou tudo certinho lá. E na hora dele vir, ainda bem que ele não veio, né? Daí veio o Memphis no lugar, mas ele era um jogador que era pra ele ter vindo naquela época e ficou com medo de não ter vindo. Ainda bem que não veio, mas a questão é essa, mano. O maluco ficou com medo de vir pra cá na situação quando a gente tava ruim. Aí agora que deu uma melhorada, agora que o time já tá melhor, tem peças melhores do que naquela época, é um elenco mais cascudo, né? Aí agora o cara quer vir. Agora que tem oportunidades, chances do Corinthians chegar e ser campeão, ele quer vir de boinha. Mas na época que a gente tava zoado lá, precisando de reforços para ajudar a tirar a gente de uma situação ruim, ele falou que não. Tiração isso aí, né, mano? Acho que o departamento de futebol do Corinthians deveria trabalhar mais e vai ter jogadores à disposição assim no mercado que dá pro Corinthians sim trazer sem gastar muito. Basta os caras se mexer, né, mano? Basta os caras se mexer que vão encontrar centroavantes até melhor do que esse Arthur Cabral aí. Pelo menos essa é a minha opinião em relação à vida desse cara. Espero que ele não venha e que nunca esse cara pise no Corinthians. Basicamente é isso, não tem muita coisa pra falar não. Vamos pra cima. Comenta o opinião de vocês, se inscreva no canal, deixa o like. É nóis, tamo junto. Vai Corinthians.